Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo meu canal do YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E eu quero já te cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e também já solicitando que você, visualizando este vídeo, não deixe de, ao final, deixar a sua curtida e também fazer o compartilhamento. Você compartilha o vídeo para que os seus contatos recebam também a mensagem da Palavra de Deus. Amém? Então, deixe a sua curtida, compartilhe e se você ainda não é inscrito no meu canal, você se inscreva para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for publicado. Amém? Lembrando que aqui o meu canal no YouTube, basta ter o aplicativo do YouTube e lá na pesquisa digitar Pastor Sérgio H. Costa, tá? Eu sou o pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro e aqui através do meu canal as ministrações da Palavra do Senhor, tanto as mensagens que eu gravo no meu gabinete e as publico, como também as mensagens que eu ministro do púlpito da igreja do nosso ministério. Elas são gravadas, postadas, publicadas, enfim. No meu canal aqui do YouTube existe uma sequência de várias pregações, de várias mensagens, de vários temas abordados, temas de relevância para a sua edificação espiritual, e não somente mensagens, pregações, mas também estudos bíblicos também. E por falar em estudo bíblico, eu quero também aproveitar a oportunidade e convidar você a toda quinta-feira, a partir das 19 horas, eu estou realizando o estudo bíblico através de uma live. A live ela é transmitida a partir das 19 horas pelo meu Instagram. E o meu Instagram é @PRSérgioCostaOficial, tá bom? Meu Instagram é @PRSérgioCostaOficial e toda quinta-feira, 19 horas, eu estou ministrando um estudo bíblico com temas que são solicitados pelos nossos irmãos, que me enviam temas. Pastor, aborda tal tema, seria bom tratar de um tema assim, assim. Então, eu faço aquela sequência de assuntos e cada quinta-feira eu vou abordando um tema diferente. E aí eu quero aproveitar a oportunidade e dizer também, pastor, mas eu não tive oportunidade de assistir ao vivo ou não tenho oportunidade, quinta-feira, 19 horas, dispor do horário para assistir a transmissão, mas eu quero informar que os estudos eles ficam salvos lá no meu Instagram. Então você acessando @PRSérgioCostaOficial lá no Instagram, você vai visualizar todas as lives já postadas, realizadas, que ficaram gravadas lá e você vai ter tempo aí de assistir. É estudo bíblico, é explanação da palavra e é de edificação espiritual para todos. Amém? Dito isso, aqui pelo YouTube, o meu canal, tá? É um canal, eu gosto de dizer que é um canal abençoado e um canal abençoador. Tenho certeza que é abençoador para a sua vida, para todos que me assistem. Amém? Hoje eu vou tratar aqui de um tema, nessa mensagem. Eu tenho falado algumas semanas anteriores sobre a divindade de Jesus Cristo, falado que Jesus Cristo é Deus, tenho mostrado pela palavra de Deus acerca da pessoa de Jesus Cristo como sendo a pessoa que faz parte da Trindade Divina. A Trindade Divina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são três pessoas distintas, mas constituem um único Deus em essência. Então, eu tenho abordado aqui as explanações,
através da palavra de Deus, mostrando claramente a divindade de Cristo. Nós professamos isso na nossa fé, temos a defesa da fé, que é a apologética, né? Então, nós defendemos categoricamente a divindade de Cristo. Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. E nós assim mantemos a nossa confissão e assim anunciamos, pregamos e instruímos a todos os nossos queridos e amados que nos assistem. Hoje eu vou falar sobre o tema Jesus Cristo, a palavra de Deus que criou o universo. Então, aqui nós só podemos falar de alguém que criou o universo se essa pessoa é Deus, né? Então, eu vou mostrar aqui através de alguns versículos. Se você tiver a oportunidade de ter uma Bíblia à sua mão para poder localizar os versículos que eu vou falar, as passagens bíblicas que eu vou mencionar aqui, seria muito bom. Essa oportunidade de pregação é uma oportunidade também de haver uma instrução bíblica para todos que estão me assistindo através do meu canal do YouTube. Amém? Então, se você tiver a oportunidade de ter uma Bíblia física, onde você possa folhear, né? Aqui eu utilizo a minha eu folheio aqui, eu gosto de usar uma Bíblia física, né, para folhear, para procurar os versículos, porque está escrito lá na carta de Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então a gente tem que saber manejar a palavra de Deus, né? Então, e se você tiver ao seu alcance aí, através do seu smartphone também, a condição de buscar os versículos, né, pelo aplicativo da Bíblia online ou offline, você anota no papel, né, a parte, todos os versículos que eu vou citar aqui, e depois você localiza através do seu aplicativo. Amém? O importante é que a palavra de Deus, com certeza, vai falar ao seu coração. Como eu quero, através dessa ministração, enfatizar a divindade de Cristo, enfatizar que Jesus Cristo é Deus, eu vou falar hoje que Jesus Cristo é a palavra de Deus que criou o universo. Amém? Então vamos lá. Primeiramente, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha bem que Gênesis 1, versículo 1, primeiro versículo da Bíblia, ele enfatiza que no princípio Deus criou os céus e a terra. Você vê que a palavra céus está aqui no plural, tá? Em outras oportunidades, eu tenho tido já a condição de explicar e de falar acerca do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. É um assunto que a gente já abordou em pregação, mas eu só quero enfatizar que a Bíblia utiliza a palavra céu no plural, né? Deus criou os céus e a terra. Então, veja bem que logo aqui o primeiro versículo já fala que quem criou todo o universo foi quem? Foi Deus. Então vamos lá. Aí vamos aqui já para o versículo 2, né? E o versículo 3, onde diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí o versículo 3 diz: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então eu quero até o versículo 3 aqui já dar esse início, né, dessa explanação, mostrando que Deus criou no princípio os céus e a terra. Aí fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né?
E no versículo 3 fala, disse Deus, olha aqui a palavra, ele disse, haja luz, e houve luz. Então eu quero que você entenda que aqui a palavra disse, a palavra foi quem fez com que a luz se manifestasse. Então quando Deus fala, haja luz, a Bíblia está dizendo que Deus disse. Então se ele disse, foi a palavra dele. A palavra dele trouxe à existência a luz. E a Bíblia diz que houve luz. Bom, tendo feito esse início, eu vou passar aqui para o capítulo 2 de Gênesis, versículo 4, aonde diz assim, Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então veja bem que o capítulo 1 aborda toda a criação, tá? Eu não li o capítulo todo de Gênesis, li só os 3 primeiros versículos, mas o capítulo 1 de Gênesis fala sobre a criação de todas as coisas. Quando chega no capítulo 2, tá? Já ali houve a conclusão de toda a criação. Quando chega aqui no capítulo 2, versículo 4, tá? O escritor relata que esta é a gênese, ou seja, o princípio, né? Esse foi o princípio, né? Daquilo que Deus criou. Então, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, você veja que a ênfase é que Deus criou, é que Deus disse, é que Deus falou, haja e houve. Então, essa ênfase eu quero trazer aqui para que você esteja entendendo claramente e identificando, tá? Como a Bíblia trata quem é a palavra de Deus. Então, vamos aqui então para João capítulo 1. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, tá? Estou falando devagarzinho para que você possa ir anotando aí ou localizando na sua Bíblia. João, capítulo 1, versículos de 1 até 3. Olha o que João escreveu aqui. No capítulo 1, de 1 a 3, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então veja bem, João aqui no capítulo 1, ele já está aqui se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que no princípio era o verbo. Essa palavra verbo, ela é uma tradução do grego, tá? O termo grego logos. O termo grego logos é traduzido aqui pela palavra verbo, mas ao pé da letra, no grego, logos quer dizer a palavra. Então, quando ele diz aqui, no princípio era o verbo, ele está querendo dizer o seguinte, no princípio era a palavra, porque ele está falando sobre Jesus, aí ele está identificando quem era Jesus. Quem é Jesus? Aí ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, estava lá junto de Deus, e a palavra era Deus. Você vê que João identifica o Senhor Jesus Cristo como sendo a palavra de Deus e sendo Deus. Então, amados, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada,
ela identifica o Senhor Jesus Cristo como sendo Deus. Ele é a palavra de Deus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Deus. Então diz aqui no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Estava no princípio com Deus. Por quê? Porque ele era a palavra. Aí o versículo 3 fala assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha bem que nós lemos lá em Gênesis, tá? Que Deus criou os céus e a terra. Aí no capítulo 2, versículo 4, nós vimos, esta é a gênese, né, da criação dos céus e da terra, quando o Senhor Deus as criou. Então nós vemos aqui, no versículo 3 de João, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, a palavra de Deus trouxe à existência todas as coisas que existem e foram criadas, tá? Aí diz aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nada do que foi feito se fez sem ele. Quer dizer, ou seja, ele é o Criador. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Por meio dele foram chamadas à existência todas as coisas em todo esse universo. Então, vimos aí João, capítulo 1, de 1 a 3, onde está mencionado que por meio de Jesus Cristo todas as coisas foram feitas, né? E isso está enfatizado também no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Te convido também a abrir na passagem de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. Olha o que diz aqui. Versículo 16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Olha aqui o escrito aos Colossenses falando sobre Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Olha bem que as coisas que vemos foi a palavra de Deus que criou. Foi o próprio Jesus Cristo que criou. Por intermédio dele, Deus criou todas as coisas. Então nós vemos que diz aqui, ele criou todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos também. O que quer dizer isso, pastor? É o mundo físico, que é o mundo que nós vemos, e o mundo espiritual, que é o mundo que nós não vemos. Com esses olhos da matéria, nós não vemos o mundo espiritual, mas foram criados também por meio da palavra de Deus. Amém? As coisas visíveis e as coisas invisíveis também. Aí ele diz aqui, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então o escritor aos Colossenses aqui enfatiza algo muito importante. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O que quer dizer esse para ele? Significa que todas as coisas estão sujeitas ao poder soberano do Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo, que é a palavra de Deus criadora de todo esse universo. Tudo foi criado por intermédio dele e foi criado para ele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está acima de tudo. Está dizendo que ele criou tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
as coisas visíveis e as coisas invisíveis também. Então eu estou aqui claramente mostrando, falando através desse vídeo para você conhecer, tá? Quem é o Jesus que nós pregamos. Muita gente pensa que o crente ele prega o evangelho para falar de religião. Nós não pregamos religião. O cristianismo, tá? Pode ser identificado como uma religião, mas o cristianismo é uma vida, tá? O cristão, quando a pessoa se converte a Cristo, ela tem a experiência de um novo nascimento. Ela passa a ser uma nova criatura. Ela é identificada como filho de Deus. Ela é identificada agora como um servo, como um herdeiro, como um salvo, como um justificado pela graça mediante a fé. Então existe a diferença, tá? Então a pregação do evangelho é para que as pessoas creiam que o Senhor Jesus Cristo é soberano, é o Senhor acima de tudo e de todos. E diante do nome dele, todo joelho tem que se dobrar e toda língua confessar que só ele é o Senhor. Amém? Então eu estou hoje, o tema aqui da pregação é Jesus Cristo, a palavra de Deus que criou o universo. E eu estou mostrando aqui, biblicamente, que é assim, dessa forma que a palavra de Deus ensina. Amém? Então, visto aqui Colossenses 1,16, agora vamos para Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Olha o que diz aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então você veja aqui que já no versículo 2, tá dizendo que Deus nos falou nesses últimos dias através do Filho, tá? Diz aqui, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, ou seja, o Senhor Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas, né? E diz assim, pelo qual também fez o universo, ou seja, por intermédio dele foram feitas, criadas todas as coisas. Então aqui diz aqui, ó, versículo 3, até o versículo 4, né, que eu falei, né? Versículo 3 diz assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está dizendo que o Senhor Jesus é Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Então, Jesus identifica a expressão exata do ser de Deus, quem ele é, né? Aí diz aqui, ó, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você sabe que quem é que sustenta todo esse universo? Você sabe quem é que sustenta as órbitas de todos os planetas que existem nesse universo? Quem sustenta as estrelas no céu? Quem sustenta aqui na Terra todas as estações do ano? O brilho do sol, o brilho da lua, a noite, as estrelas, o sol no raiar do dia, até o dia quando o sol não está brilhando, mas a luz do dia brilha. Por quê? Porque Deus criou primeiro a luz. Então o dia e a noite é diferenciado, né? Da luz e da noite é diferenciado. E há dias que o sol está brilhando e há dias que o sol não está brilhando, tá? Mas não deixa de haver dia e não deixa de haver noite, porque Deus assim os fez. Então tudo está sendo sustentado pela palavra de Deus. Aí diz aqui, ó, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
Então, depois que Jesus veio à Terra e fez a purificação dos pecados, se oferecendo em sacrifício na cruz do Calvário, diz aqui que ele subiu ao céu, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, o Filho está assentado à direita do Pai, tá? E recebeu do Pai toda a autoridade para ele reger todo o universo. Então, ele diz aqui no versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então agora eu quero sua atenção. Hoje, tá? A Bíblia fala lá em João 1 que no princípio era a palavra, no princípio estava com Deus, no princípio era Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então Jesus veio ao mundo, cumpriu o plano da nossa redenção, da nossa salvação. Depois ele subiu ao céu e foi glorificado, está glorificado no céu, assentado à destra do Pai, e de lá enviou o Espírito Santo para conduzir a igreja aqui na terra. Agora olha bem, diz o versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, o nome Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. Esse nome tem que ser honrado, esse nome tem que ser adorado, tá? A Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para outro, mas lá em João 17, no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus orando, fala, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu já tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Então Jesus se identifica que já tinha a glória junto ao Pai. Então a palavra já tinha aquela glória lá no céu. E quando Jesus esteve na terra e depois retornou para o céu com o corpo glorificado, a Bíblia diz que ele se assentou à destra de Deus, se tornou tão superior aos anjos. Então ele é superior aos anjos e herdou mais excelente nome do que eles. Então o nome de Jesus é o nome para ser adorado, glorificado, celebrado, exaltado. Então o cristão tem que honrar o nome de Jesus, sim. Há pessoas que ensinam errado, que não se deve adorar a Jesus, que não se deve dar glórias a Jesus, porque só se dá glórias a Deus. Mas eu estou mostrando aqui que Deus é glorificado através do seu Filho Jesus Cristo. Ele, através do Filho, ele se revelou, ele através do Filho, a Bíblia diz aqui que Jesus é a exata expressão do seu ser. Então nós conhecemos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, é muito importante essa mensagem. Eu sei que ela está falando ao seu coração, que você creia na palavra, que você abra o coração e confesse com a sua boca Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, porque a palavra de Deus é pregada para que haja salvação. As pessoas estão precisando da salvação, porque se elas morrerem sem Cristo, elas morrem sem a salvação, elas estão perdidas. Então é importante a proclamação do Evangelho. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, diz a palavra do Senhor. Então vamos lá. Aí agora eu falei aqui em Hebreus capítulo 1 que o Senhor, aqui no versículo 2 fala, né? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então eu estou mostrando aqui que por meio da palavra, e a palavra é Jesus, por meio dele foram criadas todas as coisas, foi criado todo esse universo. Então o tema é Jesus Cristo, a palavra que criou o universo. Agora vamos para Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3.
Aqui fala sobre a natureza da fé e sobre os heróis da fé também. Mas eu vou ler somente os 3 primeiros versículos aqui de Hebreus 11, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que essa passagem está dizendo? Que as coisas que vieram a existir e que nós vemos, elas foram criadas, tá? Das coisas que não apareciam. Então, só o poder de Deus para fazer tudo isso. Então, está dizendo aqui que a fé é a convicção das coisas, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, o escritor aos Hebreus está falando da natureza da fé. A fé é uma certeza, é uma convicção, tá? Então, quando ele fala aqui introduzindo sobre o assunto da natureza da fé, aí no versículo 2 ele menciona sobre a criação do universo. Quando ele diz aqui, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E no versículo 3 ele diz: pela fé entendemos que foi o universo, olha bem, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então está muito claro aqui nessa passagem que o universo foi criado pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Aí, para terminar, aqui o último versículo aqui dessa ministração que eu estou fazendo hoje, eu quero deixar aqui Apocalipse capítulo 4 e o versículo 11, tá? Que é uma declaração, né, que João viu aqui na revelação do Apocalipse, né? Ele viu essa coisa grandiosa aqui, que foi uma adoração feita, né, lá no céu ao Senhor. E aqui no versículo 11, é dito que foi proclamado lá no céu assim, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha que maravilha, irmãos. Isso aqui foi proclamado lá no céu e João teve essa visão da glorificação que estava sendo prestada ali ao Senhor. E ali, né, se nós lermos todo o capítulo, nós vamos ver todo o contexto dessa visão que João teve para escrever aqui no Apocalipse, mas eu me detive aqui no versículo 11 para mostrar dentro desse texto aqui, dentro desse versículo, tá? A ênfase que é dada sobre a criação. Então, no céu foi dito, proclamado, né, ao Senhor, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, olha bem, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Olha como foi proclamado no céu, né? A honra, a glória sendo dada ao Senhor, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, amados, esse é o último versículo aqui da nossa reflexão na palavra de Deus.
eu trouxe essa ministração aqui, nessa pregação, mostrando claramente a ênfase dada ao Senhor Deus Criador e de que maneira Deus criou todas as coisas, todo esse universo, todas as coisas visíveis e invisíveis, né? De que maneira foi trazido à existência todas estas coisas, foi pela palavra, foi pela palavra. Deus disse: haja e houve. Deus chamou a existência e todas as coisas passaram a existir, as coisas visíveis e invisíveis. Foi por intermédio dele, de quem? Da palavra. E a palavra é quem? A Bíblia diz em João: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, glórias a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Nós, como Igreja do Senhor, temos que glorificar o nosso Deus e temos que honrar o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que trouxe o reino de Deus para habitar em nossos corações. E hoje nós proclamamos esse evangelho a todas as pessoas. Usamos os meios que Deus nos dá. Eu uso aqui as minhas redes sociais para proclamar que só o Senhor é Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através dele. Portanto, meu amado, creia no Senhor Jesus, tome posse da sua salvação, abrace a fé no Senhor Jesus Cristo, confesse Ele como teu Salvador e seja uma vida salva, tá? Uma pessoa que toma posse da sua salvação. E eu quero também concluir dizendo, e você, ouvindo a mensagem, não deixe de procurar uma igreja evangélica cristã, uma igreja que tenha o compromisso com o reino de Deus, uma igreja que proclame o evangelho do Senhor, que proclame Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, uma igreja que é compromissada com o reino de Deus e congregue, sirva a Deus, né? Você que não é batizado, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus assim ordenou, e assim você sirva ao Senhor de todo o coração. E é lógico, né, havendo a condição de você visitar o nosso ministério, conhecer a nossa igreja, o Ministério Apostólico Viver em Graça, aqui no Rio de Janeiro, em Guadalupe, né, na Rua Ribeiricine 244, ali você encontra a igreja reunida nos dias de cultos, né, reunida celebrando ao Senhor, e ali você é bem recebido, né? Você acompanha aí as divulgações das atividades do nosso ministério através das nossas redes sociais e você seja muito bem-vindo querendo vir congregar conosco no nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça, mas caso você resida distante, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e sirva ao Senhor, abra seu coração para Cristo e creia de todo o seu coração que só Ele é o único e suficiente Salvador da sua alma. Amém? Então, eu deixo essa palavra e também aos meus amados e queridos irmãos em Cristo que me assistem também aqui pelo canal do YouTube, não deixe a sua fé ser fragilizada com nada, tá? Seja fortalecido na fé, seja alimentado com a palavra de Deus, sirva a Deus de coração, prossiga seguindo em frente, firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, deixo aí essa mensagem, essa divulgação aí da palavra de Deus e volto a lembrar, você que assistiu o vídeo até o fim, não deixe de deixar a sua curtida, porque é importante para a rede social ela identificar a relevância, a importância do vídeo que é publicado. Então, não só visualize, mas deixe a sua curtida, deixe também o seu compartilhamento, não deixe de compartilhar e, caso não seja inscrito, se inscreva para receber as notificações todas as vezes que um vídeo novo for postado. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, com fé em Deus aí, trazendo uma nova
publicando um novo vídeo aqui no canal do YouTube. Um grande abraço a todos, graça e paz.